Muito bem, queridos, o estudo da lição número 1, a parte do domingo, fala sobre o missionário fracassado. E nem sempre nós temos o resultado que nós esperamos quando iniciamos um trabalho. Isso pode ser visto na igreja, quando em muitos departamentos as pessoas desistem no meio do caminho e por inúmeros motivos. Tá? E um deles é o desânimo, porque não veem que aquele trabalho vai dar resultado. Por isso as pessoas desistem. Uma irmã da igreja disse para o pastor: pastor, eu acho que eu vou desistir de ser professora de criança, porque eu não vejo nenhum resultado nisso, pastor. Deus deu uma resposta para ela na semana seguinte. Uma carta veio de um rapaz de muito longe. Ele estava na Indonésia. Ele mandava uma carta e nessa carta ele dizia assim: diga à minha professora primária que o que ela me ensinou fez resultado. Estou morrendo e com Cristo no coração, espero vê-la na manhã da ressurreição. Muito obrigado, professora, porque a senhora plantou no meu coração a semente do amor a Deus. Eu estou falecendo como um cristão. A professora ficou emocionada. Puxa, eu não imaginei que o meu trabalho tivesse tanto alcance. Esse moço, menino ainda, agora moço, homem, estava dando para essa irmã uma resposta de que nem tudo é fracasso. Por isso, quando Paulo escolheu João Marcos como auxiliar, ele escolheu. A Bíblia nos fala de maneira diferente, que o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para que eles pudessem ir fazer um trabalho de evangelismo. E quem se associou a eles foi João Marcos. Quem era João Marcos? Era um jovem ali de Jerusalém, que a mãe dele tinha uma certa posse e fazia reuniões de orações em sua casa. Quando Pedro foi preso e o anjo libertou Pedro da prisão, Pedro foi até a casa dessa mulher chamada Maria, porque estavam orando por ele. João Marcos era o filho dessa mulher e ele teve o primeiro contato com Pedro e ali começou uma grande vocação para o trabalho missionário. Por isso, nem sempre o que nós fazemos e de início pode ter um resultado positivo. Havia um pastor que foi para um dos países da África do Sul, ele pregou durante 10 anos. Acredito que ninguém se converteu, ele se sentiu um pastor fracassado. Pegou suas coisas, sua esposa e voltou para sua terra natal. Visivelmente fracassado. Mas um jovem que aprendera dele e que o pastor dera alguns livros de Ellen White, ele começou a ler esses livros, um livro de estudo bíblico, e ele começou a tomar conhecimento. Sabe o que ele fez? Começou a falar para as pessoas. De repente, em menos de 1 ano e meio, esse moço já havia falado a 200 pessoas. Quando um pastor missionário chegou naquela cidade, ficou impressionado. Havia, sabe quantas pessoas? 500 pessoas que queriam o batismo. O pastor, sabendo que o pastor anterior havia feito um trabalho ali e que ele se tornou um pastor com sentimento de fracasso, ligou para ele e disse: pastor, você precisa vir aqui, pastor. Tem uma coisa maravilhosa que você precisa ver. O senhor precisa batizar essas pessoas. Eu não vou batizar. É o senhor que tem que batizar. O pastor pegou o avião, foi até aquele país e olha, que alegria. 500 pessoas batizadas. Aquele pastor disse: então não sai mais daqui. Chamou a esposa, ela veio, eles passaram a morar naquele país e olha, foram muitos trabalhos missionários, igrejas construídas, o que aparentemente era um fracasso se tornou uma bênção. Pergunta número 1. De que forma Marcos é visto na narrativa do livro de Atos? Diz assim, Atos 12, verso 12, e Pedro, considerando nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, porque muitos estavam ali reunidos e oravam por ele. João Marcos era visto como colaborador da igreja, colaborador dos discípulos. E sua mãe apoiava o ministério através dos seus recursos. O apóstolo Pedro havia sido preso e o anjo produziu sua saída miraculosa. Foi ali que João Marcos teve contato com o poder de Deus atuando na vida das missões dos missionários. Pergunta número 2. Como João Marcos começou a ajudar Paulo e Barnabé e o que aconteceu? Atos 13, de 1 a 5, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e também Manaém, que havia crido com os discípulos, e havia também um homem chamado Herodes, o tetrarca, e Saulo. Isso estava em Jerusalém. E servindo os discípulos ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, eles foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador da palavra. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Pampilha. Mas João Marcos, apartando-se, voltou para Jerusalém.
O Espírito Santo enviou Saulo e Barnabé para Chipre e Salamina. Eles levaram João Marcos, que os auxiliou na pregação. Na primeira viagem missionária, Paulo ficou aborrecido porque João Marcos desistiu do trabalho e não queria que ele nunca mais o acompanhasse. Mas Barnabé viu em João Marcos potencial e resolveu ajudá-lo. E por isso, essa questão de não descartar aqueles que desistem pode ser uma bênção depois, porque João Marcos se tornou uma bênção. Um missionário fracassado. Mas Barnabé viu nele potencial, reaproveitou, ele se tornou uma bênção, como vamos ver durante a lição da semana. Que Deus abençoe. Possamos ajudar aqueles que são desistentes, porque podem ter potencial e apenas uma circunstância que faz a pessoa desistir. Que o Senhor abençoe a todos. Fica com Deus.